Pessoal, graça e paz, tá tudo bem com vocês? Por aqui tá bastante atribulado, como eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo. Você clicou aí, já vai deixando o teu like, tá? Partilha esse vídeo para que ele tenha aí a maior abrangência possível. Esse vídeo eu vou trazer algumas informações importantes, fica até o final, não pula nada, para você ter todas as informações. E é claro que nessa série nova, como eu já disse para vocês aqui no Luciano Brito Comenta, eu vou estar trazendo para vocês aquilo que vocês sugerem, que vocês trazem de assuntos que vocês acham pertinentes que a gente venha comentar. E claro que eu não vou comentar isso sozinho, você sempre vai participar comigo, você que dá a sugestão. E esse vídeo, ele tem aí a sugestão do Emerson Carvalho, que está aqui na descrição, o link do YouTube dele, Tapete Preto na Europa, você vai lá e clica. Também vou deixar o Facebook dele para você entrar em contato com ele. O Emerson vai dizer um pouco aí do que está acontecendo na Europa, como as empresas estão tratando isso tudo a respeito do coronavírus. Tem um fato novo que está no título desse vídeo, que você vai ter que ficar aí até o final para poder ouvir e saber o que está acontecendo. E eu vou dizer tudo como está, tá bem? Pessoal, vamos lá ao tema do vídeo, que é isso que importa pra gente. Como está sendo o coronavírus aqui no Reino Unido e na Europa e como isso tudo está acontecendo. Primeiro, antes da gente entrar dentro desse assunto do coronavírus, nós temos que entender, e talvez você que está assistindo esse vídeo não tenha essa informação, mas houve a gripe espanhola em 1918 que matou mais de 50 milhões de pessoas. Então muita gente às vezes pensa, mas essa gripe foi há muito tempo atrás, hoje o mundo mudou, as informações estão mais rápidas, mas foi uma pandemia e matou 50 milhões de pessoas. E essas pessoas, a maior parte, morreram porque duvidaram do vírus e disseram que era uma simples gripe que passaria. Como está acontecendo hoje na atualidade. A diferença nossa de hoje é que realmente temos a informação e temos profissionais que estão trabalhando dia e noite para tentar encontrar uma medicação para combater esse vírus e até mesmo uma vacina para prevenir, que é um processo mais lento e que demora. Então a gripe espanhola teve ali de 1918 a 1919, um ano e meio de pandemia no mundo todo. E hoje nós estamos aí vivendo essa questão do coronavírus, que sim é uma questão preocupante, mas não é de pânico, tá bem? E a gente vai falar muita coisa aqui nesse vídeo, eu vou trazer muitas informações para vocês do que está acontecendo aqui, tá? Não é só opinião, é informação. O que aconteceu aqui no Reino Unido? Logicamente que há sempre no meio da sociedade pessoas que são mais desesperadas do que as outras. Foram sim aos supermercados, esvaziaram uma boa parte dos produtos que a gente considera produtos essenciais, como arroz, macarrão, papel higiênico, que muita gente brigou até por isso, e há pessoas que tiveram acesso a vídeos pelas redes sociais de britânicos brigando por causa de papel higiênico. Houve sim isso em Londres, a situação está um pouco mais difícil, os supermercados não são esvaziados, apenas alguns produtos, há prateleiras e prateleiras e prateleiras vazias de todos os produtos que vocês pensarem, alguma coisa ou outra que se encontra. E, infelizmente, o pânico e a ansiedade do mundo moderno que a gente vive hoje tem causado esse transtorno por culpa da sociedade. Aqui nós não temos culpa de governo, aqui nós não temos culpa do coronavírus, aqui é a culpa da sociedade. Alguns desesperados, e quando eu digo alguns, eu digo alguns com propriedade, porque eu fui ao supermercado há umas 2 semanas atrás para comprar carne e ali eu vi várias pessoas fazendo compra. E de todas as pessoas que eu vi fazendo compra, havia apenas uma família com 4 pessoas com carrinho cheio. Então eu não posso dizer que a maioria é desesperada, porque naquela altura só estava aquela família e a carne que eu queria comprar por acaso estava no carrinho de um dos carrinhos deles todas. Eles pegaram tudo que estava para não deixar para os outros. Os supermercados depois, aqui no Reino Unido, detectaram isso e começaram a controlar 4 volumes de cada produto para cada pessoa. O problema é que uma família tem 4, 5, 6 pessoas, vão entrando cada hora um, e vai enchendo, e infelizmente o egoísmo de algumas pessoas está fazendo isso tudo acontecer da forma como está. E realmente isso está acontecendo. Da nossa parte, da minha família, nós não entramos em pânico, eu também não faço, a gente só faz compra para a semana. Também não fizemos reserva de alimento nenhum, não fizemos comprão e nem nada disso. A gente vai no supermercado e compra aquilo que tem. De fato, agora nessa semana eu fui fazer a compra na quinta-feira de manhã e realmente está faltando muitos produtos. E o que eu fiz? Eu fui comprando aquilo que eu podia comprar em 4 mercados diferentes. Fui em 1, 2, 3, 4 até chegar na minha casa. Consegui trazer tudo que precisava? Não.
Mas algumas coisas a gente substitui. E nós, como ser humano, e principalmente como cristão, a gente tem que saber que em tudo há uma solução. Então nós não temos aquela vaidade de eu ter que comer arroz com feijão todos os dias, como a maior parte dos brasileiros. Não tem isso. Se não tem o arroz, a gente substitui pela batata. Se não tem batata, a gente substitui. Compramos trigo, farinha, fazemos massa. A gente come aquilo que dá e aquilo não temos passado fome, estamos super bem e nada tem nos faltado. Então não tem essa necessidade desse pânico. E houve realmente esse pânico aqui no Reino Unido. Segundo aspecto muito chato que está no tema desse vídeo e que eu vou dizer para vocês o que está acontecendo. Desemprego em massa. O que é isso? Para os portugueses, despedimento. As empresas, como o Reino Unido é uma grande ilha e tudo depende dos transportes e de coisas que enviam de fora para dentro, porque aqui não se produz tudo, então parou os transportes e parou todas as áreas que se derivam aí desses produtos, que dependem desses produtos para vender. E essas empresas, que a primeira afetada foi a parte dos transportes, principalmente de quem transporta contentores, porque diminuiu a quantidade dos contentores, os containers, que chamam aí no Brasil, diminuiu a quantidade e as empresas foram chamando os funcionários para demissão em massa. É isso mesmo que você está ouvindo. Há uma empresa aqui próxima que a gente conhece que demitiu 77 motoristas de uma só vez. O processo de despedimento ou de demissão, como a gente fala no Brasil, ele nem sempre é democrático, ele às vezes é por afinidade. Houve casos que eu tenho um amigo britânico que é do Recursos Humanos de uma empresa e que ele me passou a informação que foi separado os britânicos dos estrangeiros, então tem que mandar, sei lá, 50 embora, vamos ver quantos estrangeiros tem na empresa e vai os estrangeiros primeiro. Isso depende da administração da empresa. Nós que eu sempre estou dizendo aqui nessas séries e em todas as séries que a gente faz, se você pensa em migrar, tenha na cabeça uma grande guerra. Quando acontece aquela grande guerra, a linha de frente vai ser sempre os estrangeiros. Tá? Se você não está na primeira linha, você está na segunda, vai estar na terceira, sem dúvida. Nunca eles vão colocar os nacionais na frente, tá? Então mesmo que você tenha dupla nacionalidade, não queira pensar e nem pense que você vai ser tratado igual, porque não vai. Primeiro os estrangeiros, depois, ou na primeira, ou na segunda, ou na terceira linha, vai morrer primeiro todos os estrangeiros, depois os nacionais. É assim que funciona no mundo todo. É em todas as empresas? Não. Mas é numa grande maioria. E esse colega, que inclusive é britânico, foi feito dessa maneira. E depois, no fim de tudo que ele despediu todos os motoristas, a empresa, o gerente da filial chamou ele e mandou ele embora. Que é britânico, porque dentro do escritório só tinha britânicos. Então tinha que mandar os britânicos. Os britânicos também estão sendo demitidos? Também estão sendo demitidos. Se dá a cota dos estrangeiros e entra nos britânicos, também vão. Cada empresa tem aí a sua maneira de analisar, de olhar. Se você é imigrante, não queira ter privilégio, porque você não vai ter. Ponha isso na sua cabeça para você não se entristecer, tá? Fica bem ciente. A questão aqui, aí causa aí um desespero muita gente, porque começa a faltar o dinheiro. E aí há países como Portugal, Espanha e França e Itália que fecharam algumas coisas e até mesmo pararam todo o país. E aí as pessoas começam a entrar em desespero com as contas. O que está sendo dito e o que está sendo negociado pelos governos desses países diretamente com os credores, com os bancos, para que você entre em contato com o banco, diga que você foi afetado pelo coronavírus e aquelas parcelas que você deve do teu carro, do cartão de crédito, de empréstimo pessoal, elas vão ser suspensas durante 3 meses por garantia do governo. Essas atitudes estão sendo tomadas em vários países que eu tenho acompanhado, inclusive no Brasil, que é para você ligar, você está em casa, você tem que ficar isolado, respeitem o isolamento, porque isso é fundamental. E aí você tem que ficar isolado, não deu para pagar a prestação do carro, não deu para pagar o cartão de crédito, antes de vencer você liga ou manda um e-mail, faz contato com a entidade e diga que você não tem como pagar porque você foi afetado e que por normas do governo tem que ser suspenso por 3 meses. Suspende isso aí que logo a gente se vê. O mesmo se aplica à hipoteca, que é o financiamento das casas, e quem mora de aluguel. Tá? Então isso está tudo igual na maior parte dos países. Veja o país que você está e veja as regulamentações do governo onde você está. Porque o governo está ajudando de fato nisso e todos os governos eu tenho acompanhado, tanto no Brasil, quanto aqui no Reino Unido, Portugal, Espanha, Itália, e França, Alemanha, todos os governos estão ajudando a população a negociarem isso. Então não se desespere.
Não fica com medo. Às vezes tem pessoas que eu vejo que, eu demorei tanto para conquistar meu carro, já paguei a metade, estou devendo, agora se calhar vou ter que entregar para o banco. Olha, se tiver que entregar, entrega. Não se preocupa com isso. Do mesmo jeito que você comprou um, você vai comprar 2, 3, 4, depois compra de novo. A matéria nesse momento não é o mais importante. O mais importante sou eu e você que está assistindo esse vídeo. É a nossa vida, é a nossa família, são os nossos idosos, que já não são só os idosos. Outra informação que eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo, que não são só os idosos que estão falecendo, já começaram a falecer pessoas mais jovens com saúde normal. E então nós temos que tomar todos esses cuidados, porque o problema do vírus é exatamente isso. Quando ele passa de uma pessoa para outra, ele vai transmutando. Ou seja, ele vai ficando diferente. Então ele pode tanto ficar mais fraco quanto mais forte. E já está acontecendo de atacar os adolescentes, jovens, crianças. Se você acompanhar todas as notícias dos países que estão sendo mais afetados e ver o que está acontecendo, você vai ver que não é bem assim, que é só idoso e velho, que as coisas é um pouco diferente. Aqui no Reino Unido, muitos dos exames das famílias não estão sendo feitos. O NHS não consegue fazer o exame de todas as famílias que supostamente estão afetadas pelo coronavírus. Eles só estão fazendo o exame para as pessoas em caso grave, que dá ali entre aqueles 14% que a gente tem visto, de todos os contaminados, 14% é estado grave, que vão parar em hospitais e locais separados para o tratamento do coronavírus. Então essas pessoas sim estão sendo feitas quando ele está em estado grave, que vai chamar a emergência, essa pessoa sim faz o exame. As outras não faz. Então os dados não estão corretos. Dizer que os dados que são passados pelo governo está correto, não está, porque tem muita gente que não está fazendo o exame do coronavírus, então não entra na estatística, mas está afetado, não entrou em estado grave, porque nem todo mundo que é afetado morre, nem todo mundo que é afetado entra em estado grave, que são esses 14% por enquanto, como eu disse para vocês, e essas pessoas sim passam a estar na zona de risco, que está aí dentro dos 14%, e o resto não está sendo feito os exames aqui no caso do Reino Unido, porque o NHS não consegue fazer o exame de todas as pessoas, que são muita gente, 60 milhões de pessoas para poucos profissionais da saúde, não dá. O governo britânico, no caso do Boris Johnson, ele adotou uma medida de combate ao coronavírus muito parecido com a Singapura, para não parar o país, para continuar funcionando e fazendo combate, porém, isso não está sendo eficaz e o governo tem mudado as atitudes, já mudou, já decretou o fechamento das escolas, que foi agora, na sexta-feira passada, já decretou ajuda do governo até 80%, atingindo até 2.500 libras por funcionário. As empresas que não mandarem ninguém embora, que essas que eu disse para vocês já não entram, porque elas já mandaram um monte de gente embora, para tentar incentivar mais. A gente sabe que há muitas empresas que mesmo o governo ajudando com 80%, ela não vai segurar porque ela não tem o trabalho para ser feito. Então falta o produto, no caso do transporte é fácil de entender, não tem o contentor, o motorista não vai buscar nada, ele vai ter que ficar em casa, a empresa não vai pagar 20% para ele ficar em casa. Então mesmo com essas atitudes do governo ainda existem desemprego e ainda está existindo e mais. O governo tem feito a parte dele para ajudar e essas ajudas são ajudas, elas não compõem o salário todo. Quem acompanha aqui essa série sabe, eu já disse várias vezes que a legislação trabalhista do Reino Unido e dos Estados Unidos são as piores do mundo. Você não tem direito a nada. Então você paga muitos impostos para não ter direito a nada. As seguradoras não funcionam, elas não cobrem nada, elas fogem o tempo todo da responsabilidade. É comum as pessoas desses países fugirem das suas responsabilidades, porque ninguém tem responsabilidade de nada e ninguém quer pagar nada. Então é assim que funciona nesses países. E depois, o trabalhador que é demitido desses países, e já está acontecendo nos Estados Unidos também, porque já parou os transportes nos Estados Unidos também, não tem direito, não tem verba indenizatória, não existe nada que existe, tanto em Portugal, Espanha e Brasil, não existe nesses países. Então é só os dias trabalhados, e aí algumas empresas pagam 5 dias a mais, umas pagam os dias de férias, mas não é nada grande. Depois, quando você vai receber do governo, na maior parte aqui no Reino Unido, não chega nem na metade do que você ganhava, tá? De ajuda do governo. Então, isso é para vocês terem mais ou menos uma consciência, e agora vocês começam a entender por que eu nunca indiquei e nunca sugeri a ninguém que viesse morar no Reino Unido. Já porque desde o dia que eu cheguei aqui, eu vi que é assim que funcionam as coisas aqui, e como eu venho de um país onde a gente tem, de vários países, que nós vivemos no Brasil, Portugal e Espanha,
desses países nós temos direito trabalhista, temos conquistas sociais, são países que funcionam, que a gente tem seguro-desemprego, que a gente tem muitos apoios que vão até 100% do que a gente ganha, temos subsídio de Natal, subsídio de férias, e quando eu cheguei aqui e vi como as coisas são feitas, eu falei, não, isso é injusto para o trabalhador e não funciona. É por isso que eu não recomendo. E hoje tem muita gente aqui desesperada, que vieram sem a nossa indicação, que nos fizeram contato antes, eu disse para não vir, e que agora estão desesperados, morando aí dentro de contentor, outros morando em caravana, outros não têm lugar para viver, estão dentro dos carros, porque estão desempregados, não tem para onde ir, para onde sair, não tem onde trabalhar. Então, pessoal, vamos ter bastante atenção a isso, mas não vamos entrar em pânico, tá? Tudo tem solução para nós que somos cristãos. Vamos entender aí bem como as coisas acontecem. Aqui a gente pode fazer uma viagem na Bíblia para entender a reação do povo hoje, como a reação do povo de Noé, que não acreditavam no dilúvio, o dilúvio veio e aconteceu, essas pessoas morreram. A gente vê hoje, facilmente, pessoas que não estão nem ligando, que estão tratando isso como um vírusinho, como foi tratado lá em 1918 na gripe espanhola, que por acaso não teve início na Espanha, teve início nos Estados Unidos, e os Estados Unidos abafou o caso, como está acontecendo hoje. Vários países estão abafando os casos para não impactarem o mundo, para não botarem a verdade, que eles são tão frágeis quanto os outros, para querer se permanecer forte, e aquele egocentrismo e aquele orgulho acima dos outros, quando na verdade nós somos todos iguais e não há diferença entre ninguém. Nós estamos todos no mesmo nível e todos no mesmo patamar, como diz aí o Bruno Henrique do Flamengo. Nós estamos todos no mesmo patamar aqui, se tratando de ser humano, não tem ninguém melhor do que ninguém. Somos todos iguais e não há diferença. Não fica você chateado que foi mandado embora. E aqui eu deixo um aconselhamento de força para você. Não fica chateado, não leva para a tua estima. Não fica pensando, mas a empresa mandou 10 ou 20 embora e ficou lá 5, eu poderia ser um desses 5, eu fiz tudo pela empresa. Não pensa nisso. Isso não vai resolver, você já está na rua e agora você tem que pensar nas soluções que você vai utilizar para conseguir contornar isso. Então não fica pensando nisso, porque você é um vencedor, a tua autoestima tem que continuar alta, é uma situação que o mundo está passando, não estão te mandando embora por falta de capacidade, mesmo que fosse, você também pode aprender, todos nós aprendemos, todos nós crescemos, então isso não existe, tá, pessoal? Eu sempre tenho comigo o seguinte, se uma empresa me diz que eu não sirvo para ela, ela também não serve para mim. É simples assim. Se nós vamos te mandar embora e tudo bem, eu não sirvo para vocês, vocês também não servem para mim. É igual, o sentido é igual das setas, tá? Então não se preocupa, pessoal, isso tudo vai passar. Para nós que somos cristãos, sabemos que Deus está acima de todas as coisas, mas não devemos tentar a Deus, tá? Você ir para a zona de risco, você fazer aquilo que o governo não quer, que o Ministério da Saúde está dizendo para não fazer, que está todo mundo dizendo, olha, fique em casa, não saia, se previna. Então você começa a tentar a Deus, tá bem? Então não faça isso, fica na sua casa, fica em paz, com a tua família, não vai te faltar nada, renegocia as dívidas, vai com calma, não fuja das suas responsabilidades, não precisa se culpar, não precisa nada disso, pessoal. O que está acontecendo, isso tudo a gente sabe que vai passar, mas não sabemos quando irá passar. Então vamos tentar ter mais paz, mais tranquilidade, se adaptar à nossa realidade. Se podemos, é como eu disse para vocês, as nossas compras aqui em casa é assim, a gente compra aquilo que dá, aquilo que tem, aquilo que pode. Então vamos passar assim e vamos viver igual, e estamos super bem. E estamos comendo até coisas que no normal não comeríamos, porque sempre tem que poupar um pouquinho. Então está tudo muito divertido no final das contas, e a gente está em casa, eu também já estou em casa, também não posso sair, e pronto, a gente tem que aceitar. Essa semana aí vai ter muito vídeo, tá? Agora vocês vão ficar aí com o Emerson, ele vai dizer como está sendo feito em toda a Europa, os carregamentos, ele vai dar a opinião dele. Emerson, vai que é tua, gurizão! Salve, salve, Luciano Brito e a todos do canal. A todos um bom domingo. Hoje, 15 de março, 13 horas e 48 minutos. Estou exatamente agora na França, em Saint-Martin-du-Crau. E o que mudou no transporte? Algumas empresas adotaram algumas medidas de segurança, não são todas. A principal nossa, que a gente faz carregamento aqui, ela botou uma caixa de informação lá de fora com todas as línguas. Aí você pega ali aquela informação
E ali tá constando que você tem que mandar um SMS com a placa, CMR, né? O seu nome, tudo que é necessário para adentrar a empresa. Após esse SMS chegar dentro da empresa, a vigilância permite que você entrar, você entra ao parque, fica estacionado. Após o estacionamento, tem um painel eletrônico, ele avisa com a doca que você deve estacionar para fazer o carregamento. Aí você abre todas as lonas, impede qualquer coisa que possa fazer o carregamento e volta para dentro do caminhão. Após todo o carregamento, todo o procedimento, você vai para a terceira etapa, onde tem lá uma caixinha que já está com a sua matrícula, que é a placa do Brasil. E enfim, aí você pega os seus CMR, os documentos, assim você pode seguir de viagem. O que mudou nas estradas? As pessoas estão muito mais dentro dos caminhões, ou seja, as pessoas estão evitando de estar andando. Virou frequência a utilização do álcool gel, né? Virou frequência a utilização do álcool gel. Eu tenho aqui em minha mão aqui, ó, já fica preparado meu kitzinho, máscara, enfim, tudo mais, entendeu? E vou dar um giro com vocês aí pra vocês verem como é que tá o pátio, pessoal. Todo mundo dentro do caminhão, ninguém lá de fora. Hoje tá um solzinho, geralmente, uma data igual essa, o pessoal pelo menos faz um churrasquinho, sai, né? Dá uma olhadinha todo no geral, mas aqui não, tá todo mundo quietinho. Todo mundo quietinho nos seus caminhões, bem quase ninguém lá de fora, tá vendo? Todo mundo quietinho, todo mundo escondido nas suas cabines. Então é isso.